Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. E oi pessoal, Madranari, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez com o primeiro podcast do canal, junto com o Muriender. Se apresenta aí, cara. Fala aí galera do YouTube, Murinder aqui e eu estou meio gripado, então não liguem se vocês ouvirem um catarrão sempre aqui do meu. E nem se vocês ouvirem um carro de São Lazarento passando, porque, cara, se eu pudesse eu ia lá explodir aquele Não, funkeiro. tipo, nós tá de boa, mas quando nós decidimos gravar, acontece uma explosão nuclear na cidade. É, porque o dia inteiro não faz nenhum barulho, aí quando vai gravar faz barulho. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos falar hoje de Sobrenatural. Bom, Sobrenatural conta a história dos irmãos Dean e Sam Winchester. Que tudo tem começo porque o pai deles, o John Winchester, era caçador de demônios e assombrações. E um demônio poderoso, até o início da temporada, era chamado de Demônios Amarelos. Mata a mãe do Sam e do Dean e tudo começa a caçada atrás dele. O pai dele meio que enlouquece e de vingança para matar esse demônio. Porém, o Sam e o Dean crescem, o pai dele some numa caçada. O Sam tava na faculdade, longe do irmão e do pai dele há muito tempo. Aí o irmão dele pede ajuda pra ele. Eles foram treinados pequenos a caçar demônio e vão a caçada. Aí começa a história. Bom, então agora vou passar a parte do Muri pra falar um pouco dos personagens. Bem, os personagens principais da primeira temporada são o Sam e o Dean, o John Winchester. Bem, o Bob Singer, ele aparece em um episódio, se não me engano, faz muito tempo que eu assisti a primeira temporada, eu não me lembro direito. E Azazel, que é o verdadeiro nome do demônio que é descoberto bem na frente. bem mais pra frente. Tem mais algum personagem? Bom, Não. o Bob, ele é outro caçador amigo do John, antigo, que ajuda o Dean e o Sam nas caçadas. Também, não vamos falar agora do Castiel, mas vamos falar mais pra frente. No meio das temporadas, mostram porque o Azazel matou a mãe do Sam. Na verdade, foi nada mais nada menos do que um encontro errado ali. O Azazel tinha planos futuros pro Sam, porque ele seria uma criança que teria poderes sobrenaturais quando crescesse. Aí ele coloca um pouco de seu sangue no bebê, que ele era bebê quando aconteceu o fato. Aí a mãe dele entra no quarto e ele tem que matar ela. E também eles vão atrás depois de mais vingança, porque a namorada do Sam, na época que ele estava na faculdade, quando o Jim veio buscar ele, também morre pelo Azazel. Bom, o que mais, Mori? Bem, lembrando também que o Sam não é o único criança que tem sangue de demônio. Sim. Existem várias outras, porque ele queria criar uma legião De guerreiros humanos para combater. naturais. Vamos continuar então. Mais pra frente na temporada, isso é o fato descoberto de que tinha planos para ele. Aí Azazel consegue abrir o portão do inferno e milhões de demônios saem. Aí Essa é a segunda temporada. isso já pulei um pouco, porque não dá pra resumir tudo, pessoal. Mas antes disso, a gente tem que falar do Colt. O Colt foi uma arma feita por Samuel Colt que dizia que podia matar qualquer coisa. E realmente podia matar qualquer coisa, podia matar até demônios. E o pai deles, o John, que foi resgatado, ele morre. Aí, quando ele abre o portão do inferno, eles conseguem trazer o pai dele de volta. Na verdade, o pai dele volta de uma certa maneira. E o Ele Dean... sai do inferno. na verdade o portão estava aberto, então ele saiu. Aí o Dean, ele consegue catar o Colt no último momento e dar um tiro no Azazel. Até aquela parte, a gente não sabe se o Azazel morreu de verdade. Ele pode aparecer mais pra frente. Mas até então ele tá morto.
Que mais, Muri? Vamos lá. Ajudei. Bem, saíram em torno de 200 demônios quando foi aberto o portão do inferno. Aí E começa a verdadeira porrada. aí começa a verdadeira porrada. Só que essa parte da série eu achei meio monótona porque eles só enfrentavam geralmente praticamente demônios. Demônios, não tinha muita novidade, assim, era só demônios, demônios, demônios. Era uma coisa meio fixa, água benta, os caras só faziam aquilo. E é nessas temporadas que aparecem os dois novos personagens. A Ruby, que segundo ela era uma demônia que era diferente, que queria ser de mim e ajudar o Sen a controlar seus poderes. Ele podia exorcizar os demônios só com a mente. Só que Pô, na verdade, na verdade, ela era uma FDP do caramba que só queria tirar Lucifer do inferno. E o Sen era o único que podia matar um personagem mais pra frente que a gente vai falar. e lembrando que para liberar Lúcifer do Inferno seriam precisos haver 64 selos, 66 selos. Seus. E nisso me fez lembrar de um outro personagem que nós esquecemos de falar, a Meg, que é uma demônio que dá em cima do Dean na primeira temporada para tentar conquistar ele. Exatamente. A Meg, ela era uma demônio porque é o seguinte. Quando o Azazel, ele faz um tipo de torneio para escolher o melhor, a melhor, vamos dizer assim, criança que tem superpoderes, tem poder natural. E nesse meio que torneio, nesse cativeiro, o Sen morre. E o Jin tinha conhecido essa demônia, Meg, nos episódios anteriores, porque ela fazia pactos na encruzilhada. E ele vendeu a sua alma por 1 ano para trazer o Sen de volta. Você já errou. Não, sim, acertei. Não, a Meg é a filha de Azazel. Ah, cara, falei errado, velho. Você vai ter que cortar essa parte Eu do corto vídeo. essa parte. Bom, vamos continuar. Errado, eu falei errado, pessoal. Ele encontra uma demônia há muito tempo atrás que fazia pacto na encruzilhada. E ele vende a alma pra ela por 1 ano pra trazer o Sen de volta. Bom, vamos falar mais pra frente quando ele morre e ressuscita. Aí, nessa parte aí tá a Ruby que a gente já falou. O Bob Singer realmente começa a aparecer bem mais. Ele faz parte praticamente totalmente agora do elenco. Ele atua Ele faz tudo na... que você faz para eles. Sim. E nisso começa a combater as novas forças do mal, que no caso é uma demônia chamada Lilith. A Lilith, ela é meio que um super demônio, que é a única que tem poderes de quebrar o selo e tirar Lúcifer do inferno. E nesse contexto entra um novo personagem, o Anjo Castiel. Bom, fala um pouco do Castiel, Muri. Bem, o Castiel é um anjo que veio pra. Bem, que eu explique logo? Uhum. Bem, ele foi o anjo que tirou o Jin do inferno, porque na verdade Jin é a filiação em Chester, ela faz parte de Adão e Eva, que todo mundo faz, né? Mas principalmente eles, porque eles são as cascas de dois anjos, ou melhor, arcanjos. Como vocês sabem, os 4 arcanjos são Miguel, Rafael, Gabriel e Lúcifer. Só que Lúcifer foi jogado do céu, pois não obedeceu às ordens de Deus, porque ele não queria se curvar diante das pessoas da terra. Então Miguel tacou ele no inferno. É. Ele prendeu ele na gaiola, mas antes disso, Lúcifer transformou o primeiro ser humano em um demônio. Isso mesmo, que é Lilith. A própria Lilith. O Jin era a casca da espada de Miguel. Ou ele era uma casca em que Miguel podia entrar para combater Lúcifer. E o Castiel vem na Terra exatamente para tentar impedir que a Lilith consiga quebrar os selos. E proteger o Jin, porque era a casca de Miguel. Porém, mais pra frente, a gente vê que os anjos não são tão fofinhos do que a gente imagina. Eles são meio do capiroto, zoeira. Eles são meio do mal, assim, porque... Na verdade, eles são soldados de Deus, então eles não podem ser fofinhos. Mais pra frente, então, entra um novo anjo. Como que ele chamava mesmo, cara? Zacarias. O Zacarias. O Zacarias, cara, ele era tipo o chefão de lá, tá ligado? Lá de cima. Tipo Palpatine. Tipo o Patino, mano. Era igualzinho ao Patino, um serão, sim. E nessa parte que entra o Zacarias, ele parece nome de... os caras vão falar, Zacarias, atrapalhando. Tipo, ali ele tá quase já abrindo selos. E revelam para o Jin que ele é a espada de Miguel, é a casca da espada de Miguel. Mas enquanto isso, eles achavam que a espada era realmente um objeto. Só que o Jin não queria, como que eu posso dizer?
ser a espada e deixar o Miguel entrar dentro dele, entendeu? Porque ele tinha que dar permissão pra ele entrar dentro dele pra ele combater Lúcifer. Isso Porém, mesmo, lembrando que todas as cascas de anjos precisam, os anjos precisam de sua permissão da casca para poder entrar. Não é diferente dos demônios que as possuem sem, sem falar. sem permissão. Tipo, aí entra um novo personagem, o irmão dos Winchester. Ele tem mais um irmão. Esse Ele irmão chama Adam. chama Adam. Adam. Um Adam seria uma segunda opção para ser casca de Miguel. E coincidentemente, o Sam é a casca perfeita para Lúcifer, porque Lúcifer arranjou uma casca provisória. Só que conforme ele usava mais poderes, mais a casca queria a pessoa iria se a pele estragando, entendeu? Não tinha. Lembrando que para a casca poder ficar boa, ela teria que beber vários e vários e vários litros de sangue de demônio. E ele não ia matar seus próprios soldados. Ou ia. Bom, enfim. Vamos continuar então. Nesse contexto, Lúcifer sai do inferno, possui o Sam e rola um fightzinho entre ele e o Adam. Só que antes disso, não podemos perder de 4 personagens Sim, filhos da mãe. pode falar. Bem, esses 4 personagens são chamados de os Cavaleiros do Apocalipse. Eles são Peste, Guerra, Morte e Guerra. Você falou guerra já. É peste, guerra, morte e eu acho que é o pavor. Fome. Fome, isso. Bem, os 4 Cavaleiros do Apocalipse aparecem após Lúcifer sair do inferno, ou da sua gaiola, melhor dizer. Sim. Pois, com seus anéis, que cada um controla, formam a chave da gaiola de Lúcifer. Só. E isso vai trancar eles. Exatamente. E antes disso, o Sam e o Jin conseguem os 4 anéis para selar. Eles tinham um plano de fazer o Sam beber o máximo de sangue que puder, desenvolver os poderes dele, para quando o Lúcifer entrasse no corpo dele, rolasse uma batalha, e se o Sam ganhasse, ele pularia dentro da gaiola e se trancaria junto com o Lúcifer. E nessa parte, meio que o Sam e o Jin estavam em conflito entre eles, porque o Jin não aceitava que usava seus poderes de demônio. O Sam perde, ele fica meio que aprisionado dentro do seu próprio corpo. Rola um fightzinho entre o Miguel e o Lúcifer. Só que no final, o Castiel meio que aparece, consegue dar uma atrasada no Miguel. O Jin consegue abrir a gaiola e o Miguel e o Lúcifer entram na gaiola. Ficam presos lá dentro. Isso ocorre mais uma parte, que rola aquela parte que os irmãos são separados de novo. E se passa um tempo. Mas antes a gente tem que falar o seguinte. Um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse não é tão mal assim. O Morte é meio que bacana. Não, na verdade ela só queria ficar liberta por causa que Lúcifer tinha feito um ritual para ela ser controlada. Então ela fez um pacto meio que um contrato com o Jin para que se ela libertasse ele, para ela libertar ela entregaria o anel. Só que para isso ele teria que fazer qualquer coisa. E quando ele quer dizer qualquer coisa, ter que deixar o Sam pular dentro do buraco. Mas ele no fim não era tão mal assim. Mais pra frente o Morte teve muitas oportunidades de matar os dois, mas não fez isso. Bom, mais pra frente, aí ocorre o seguinte. O Lúcifer sem volta. Só que muito depois. Só que ele volta sem alma. Castiel vê que a alma dele sumiu. E Lúcifer continuava assombrando ele. O que a gente pode falar? Mais pra frente, rola o seguinte. Um novo personagem aparece. Como que chama aquele demônio? Que é tipo... O Crawler, sério. Crawler. O Crawler é tipo meio que um segundo demônio de Satã. É muito fodão. Ele entrou em domínio após Lúcifer ser trancado nessa gaiola de novo. Ele meio que virou o rei do inferno. Isso. E o Crawler era o seguinte. Castiel absorveu todas as almas do inferno dentro dele. Porém, coisas mais poderosas que os próprios anjos estavam presos no inferno, que eram os Leviatãs. Os Leviatãs são meio que tipo super monstros do inferno muito poderosos. E Castiel não tinha força para segurá-los. Sim, por isso, por causa que lembrando, mais uma coisa. Aqui é o almanac sobrenatural, tá? Só pra avisar.
Os Leviatãs foram as primeiras criaturas que Deus criou antes dos humanos e antes dos anjos. E por eles serem muito fortes, muito poderosos, Jogou Deus no não inferno. conseguiu Trancou no controlá-los inferno. e decidiu criar o Purgatório para trancá-los lá. Ele absorve, não consegue segurar o poder deles. Castiel meio que fica loucão. Tenta assumir seu novo deus. Até meio que faz o Crawler virar capacho dele. Mas numa tentativa de deter o Castiel, o Jin chama o Morte e prende ele e faz ele. Faz meio que um ritual para ele obedecer ele. E o Morte seria a única pessoa que tinha poder para matar o Castiel. Só que no fim, o Castiel solta o Morte. Os dois vai para cada lado e Castiel perde totalmente o controle. E o Morte fala que tinha um ritual, que no eclipse eles poderiam selar de novo as almas do inferno. Porém, o Castiel, os Leviatãs tomam conta do Castiel, ma supostamente matam ele. O Castiel é meio o Kuririn do Supernatural, ele nunca morre. Na verdade, ele morre, só que É, ressuscita. cara, é o Kuririn, velho. Aí, tipo, o Castiel some no mapa, os Leviatãs começam a assombrar tudo, um hospital, porque eles se alimentam da carne humana. Nessa parte rola um acidente entre os com Sen e o Jin. Eles vão pro mesmo hospital e passam uma barra bem apertada. Mais Posso pra. falar Oi? posso falar a mesma coisa? Pode? Você se esqueceu de uma coisa. Do que? A Eve, eu vou falar um pouco da Eve agora. A Eve é a mãe de todos os demônios e Lúcifer é o pai de todos os demônios. Bem, a Eve aparece na sexta temporada, no episódio 16, se não me engano. E o único jeito que ela não pode ser morta com a faca da Ruby, que é um item que nós esquecemos de falar, Sim, a faca nem da com a Ruby. Bolt, nem com a faca da morte, nem com aquela outra foice que eu não me lembro. Sim, Ela só pode ser morta com cinzas de Fênix, e agora o Ribeiro vai explicar pra nós o que que é. bom, as cinzas de Fênix são como se fosse o pó quando a Fênix renasce. Isso É uma coisinha muito fácil de achar. Você vai num atacadão, você compra, de zoeira. é, quem assistiu Harry Potter sabe disso. Sabe disso. Bom, vamos falar um pouco, Muri, porque não vai dar pra explicar todos os detalhes. Sim. Mais pra frente, o Bob, depois de ele ter derrotado o Leviatã, o Bob morre. Mas isso é um pouco, é bem mais pra frente mesmo. Bob Nunca Singer falaram. morre. Bom, ele já tinha ficado na cadeira de rodas um tempo atrás por causa de um acidente. E em seguida morre. E agora, realmente, nas temporadas atuais, tá rolando. Essa temporada tá ficando muito legal. O Crawler assume totalmente o poder de tudo. O Castiel meio que perde seus poderes de anjo e vira um caçador. Mas mesmo assim, um departamento acima de anjos estão caçando o Castiel, porque ele meio que desertou. O Crawler, agora depois de ter assumido totalmente a liderança, tá tentando matar o Jin e o Sen. Porém, tem uma coisa que ele tá atrás, que são os 3 pedaços da tabuleta. A tabuleta, ela seria tipo, eu não sei muito bem se eu falar é certo. Aquela tabuleta, eu acho que são os 10 mandamentos ou algo parecido. Sim, são as 10 mandamentos da lei de Deus. Porém, eles precisam fazer 3 testes para conseguir derrotar o Crawler. O Sen até agora já fez 2. O primeiro eu não lembro o que é. Você lembra, Muri, o que era? Não, só pra lembrar, galera, eu sei de tanta coisa porque eu li pra caramba e eu só tô na sexta temporada, eu tô meio atrasado. Bom, o segundo, eu sei que o segundo teste foi ele tirar uma alma inocente do inferno e mandar pro céu. Ele faz isso com a alma do Bob, que morreu, tipo, meio salvando eles. Vamos continuar. Atualmente, eles estão atrás do último pedaço da tabuleta para fazer o último teste. Só que o Sen é o único que pode fazer esse teste, porque ele é o único que tem parte anjo e parte demônio no corpo, entendeu? E ele é o único que tem força pra fazer isso. Mesmo assim, o corpo dele tá se debilitando muito. E ele vai ser o único que vai poder derrotar o Crawler. Bom, a gente... Lembrando que é a oitava temporada, que é essa que está agora, ela ainda não tem dublado, ela só tem legendado. Legendada, ela ainda não acabou. Ela vai acabar esse mês. Sim, e vamos falar da possível... Nona temporada. Bom, eu não sei realmente o que vai acontecer na temporada. Porém, eu acho que Sobrenatural deve continuar totalmente. Eu acho que o Muri também acha isso, né, Muri?
Eu também. Só que, tipo, depois de um tempo eu acho que as séries deviam acabar, porque nem toda série é imortal. Sim. Tipo Lost. Lost teve seis temporadas. Prison Break teve 7, ou 8, não sei. Bom, falando nisso, a possível nova temporada, eu acho que ela tem que ser bem curta, uma coisa mais assim, finalizando tudo. Eu acho que se ocorrer essa nova temporada, o Azazel volta, de alguma forma. E também eu queria falar agora, no final, terminando aqui o podcast, dos dois novos filmes dos atores que interpretam Jin e Sam. Bom, eu não sei o nome deles, mas eu vou colocar no vídeo aqui, as imagens vão estar aparecendo. O Sam fez um remake de Sexta-feira 13 com o Jason, que conta a história bem do início, como a mãe dele é morta e tal. E o Jim fez um filme de terror, do qual eu esqueci o nome, porém vai estar aparecendo aí. Eu vou deixar a entrevista dos dois na descrição, que é uma entrevista bem legal, dos dois falando um pouco do dia a dia deles, da gravação e do filme. Bom, galera, e foi isso aqui, foi isso aí. Se despede aí, Muni. Bem, eu queria agradecer ao Madara por deixar eu participar. E eu queria que ele deixasse aí na descrição do vídeo as músicas que o Jim mais gosta, que eu tenho no meu celular, é Sim, claro. tá, esqueci de falar. Sobrenatural é uma ótima referência de músicas, como esse de System of Down. Muito bom mesmo, cara. Eu pensei até em colocar uma música que eu gosto muito da série no início, mas achei que ia dar copyright. Bom, eu vou ver. Enfim, Sim. agradecer ao Muri por ter participado, vou deixar o canal dele na descrição. Se você gostou do podcast, dá um like favorito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Também vai no canal do Muri, se inscreve lá, porque com certeza vai ter novos podcasts lá. No canal meu, do Samuel e do Muri. Curte a página do Facebook, a fanpage e minha página de animes. E siga-me no Twitter, @BRRavenclaw. É isso aí, galera. Valeu por ter assistido. Falou!